meus queridos, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Andresa Bello. Nós vamos estar trabalhando nesse módulo, a abordagem da educação infantil, que é um tema muito importante para nós que estamos aqui no curso de formação de professores, tá bom? Então pega a sua apostila, nós vamos fazer aqui uma leitura detalhada e comentada da nossa apostila, e na aula de hoje eu vou deixar um vídeo extra, um vídeo meu falando sobre as tendências pedagógicas. Se vocês observarem, lá no finalzinho da nossa apostila, nós temos ali as tendências pedagógicas. Esse vídeo que eu vou colocar é um vídeo antigo meu, explicando sobre as tendências pedagógicas, para que vocês possam ter um material extra, tá? Explicando ainda melhor sobre essas tendências, tá? A nossa apostila coloca ali um resuminho delas. Nesse vídeo que eu vou colocar para vocês como um link, ali na plataforma, como material para que vocês possam estar estudando também ali para a prova, porque é um dos itens que será cobrado aí na nossa prova. Vocês vão perceber que está todo detalhado, com bastante material, parte teórica e explicação para que vocês possam se capacitar, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, eu estarei aqui online, disponível na plataforma para estar ajudando vocês, tá bom? Bem, no primeiro parte, no nosso primeiro slide aqui, é a primeira parte da nossa apostila, que vem falar exatamente sobre a expressão educação infantil. Eu não sei se você já reparou, mas a educação infantil nem sempre teve esse nome, tivemos outros nomes. Talvez, dependendo da sua idade, você tenha estudado no jardim de infância, outros talvez no maternal, outros na pré-escola, enfim, são tantos nomes, E ao longo da história, esse período, que hoje nós chamamos de educação infantil, que é o período de cuidado da primeira infância, tiveram muitos nomes, que vai caracterizar ali uma fase, antecessora do processo de alfabetização. Os nomes, querendo ou não, eles vão dizer diretamente um pouquinho sobre a história da educação infantil, tá? Eu não sei se vocês já repararam, mas a visão que hoje nós temos de criança é totalmente diferente da visão que nós já tivemos anteriormente, Hoje a gente vai, por exemplo, às lojas, aos shoppings, até mesmo a um cinema, enfim, uma livraria, e nós temos toda uma ala dedicada às crianças, dedicada a essa primeira infância, mas nem sempre foi assim. Se nós pegarmos ali talvez a nossa própria infância ou a infância dos nossos pais, dos nossos avós, você consegue perceber ali bem assim declarado a diferença que hoje nós temos como concepção de criança, de infância, e a importância que essa fase tem na vida de uma pessoa, e também de como que ela era vista, concebida em outros momentos ao longo da história, não é verdade? Hoje nós percebemos que, por exemplo, psicologicamente, é muito importante nós termos uma infância saudável, para que nós possamos nos constituir adultos mais preparados para a vida e por aí vai. Geralmente, traumas ali na infância, eles ficam ali, repercutindo ao longo da nossa vida. Mas nem sempre a gente percebe isso nitidamente. Isso faz parte dessa nova geração, dos estudos desse tempo moderno. O fato é que o nome mudou, afinal, junto com a reformulação do que é, por fim, a educação infantil. Então não foi apenas uma mudança do nome de jardim de infância, maternal, enfim, para educação infantil, mas a ideia, até mesmo ali da infância, mudou. E as mudanças vieram junto com o desenvolvimento da nossa sociedade. Se nós formos parar para pensar, por que começou a necessidade ali da educação infantil? Vocês já pararam para pensar? Bem, no início, bem lá no início da nossa sociedade, na década, vamos supor, de 20, de 30, geralmente as mulheres, a maior parte, o maior número das mulheres na sociedade, elas não trabalhavam. Geralmente elas ficavam em casa, tomando conta dos filhos, com as tarefas ali diárias do lar. Porém, com a modernização, com a necessidade ali cada vez maior, de obtenção ali de dinheiro, recurso, nem sempre ali o chefe de família, a figura, por exemplo, do homem, conseguia lidar com todas as demandas financeiras. E houve ali a necessidade da mulher entrar no mercado de trabalho. Algumas casadas, outras solteiras, enfim, por diversos motivos a mulher começou a trabalhar.
E as crianças que essas mulheres tinham, né? Os filhos dessas mulheres, com quem ficava? Num primeiro momento, geralmente essas crianças ficavam com a figura ali da avó, né? Porém, se nós formos analisar na nossa sociedade hoje, as avós também estão trabalhando, né? Porque as dificuldades sociais, na verdade, elas só aumentaram. E a necessidade até mesmo dos avós estarem trabalhando intensificou. E agora, com quem essas crianças vão ficar? Então, no primeiro momento, surgiu aquelas famílias, aquelas casas que tomavam conta dessas crianças numa visão meramente assistencialista. Essa palavra tem na nossa apostila, a gente vai ver aqui na nossa apostila. E eu gostaria, inclusive, que você grifasse isso aí e anotasse, porque isso aqui é muito importante. Então, o primeiro momento aí da infância, da necessidade de um local para ficar com essas crianças, ter cuidado dessas crianças, foi uma visão ali assistencialista, não tinha aquela visão voltada como nós temos hoje do compromisso, não apenas de educar, mas também de educar. A educação infantil hoje, ela não apenas educa, ela continua cuidando, mas ela não apenas educa, ela vai cuidar e educar ao mesmo tempo. São duas ações simultâneas e indissociáveis ali ditas como um direito da criança pela nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a primeira infância ela vai começar a atrair a atenção dos estudiosos. E essa criança de agora, ela é considerada um sujeito de direitos, tá? Sendo assim, as pessoas não pensam mais que as creches ou as escolas, né, os locais que cuidam apenas das crianças, mas são substituídas por conceitos educacionais. Então, não são apenas depósitos de criança enquanto a gente precisa fazer algo. Esses locais são locais ali próprios que vão cuidar, mas também educar as nossas crianças. Bem, a origem da história da educação infantil no Brasil. Falar sobre as origens da educação infantil pode parecer desnecessário, mas acredite, saber como tudo começou é muito útil para entender o seu lugar na sociedade atual, até mesmo para a gente poder entender as mudanças da nossa sociedade. E o fato é que a história da educação infantil em nosso país está relacionada a um evento importante, né? No Brasil, né, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Aí na sua apostila já pode grifar isso aí. A educação infantil começa a ter esse feeling, primeiro momento aí de pensar onde deixar as crianças, o que a gente precisa fazer com elas, se é só cuidar, se é educar também, se a gente diminui ali, né, a idade para entrar na escola, enfim. Isso se intensificou com um movimento bem importante que foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, acontecendo aí de forma mais intensificada por volta da década de 1940, tá bom? Sem ter com quem deixar seus filhos, as mulheres elas recorriam às criadeiras. Então, num primeiro momento, não existia educação infantil como nós temos hoje. Num primeiro momento, o que nós tínhamos seriam ali as criadeiras. Mulheres, né? Geralmente mulheres que ficavam com essas crianças, né? Que em muitos casos eram mulheres que cuidavam de muitas crianças ao mesmo tempo. Só que geralmente essas criadeiras, elas não tinham uma condição de higiene estável, né? De qualidade. E por vezes as crianças ficavam em situações precárias. Portanto, ali o surgimento das creches como medida sanitária é um mal, entre aspas, aí na nossa apostila, um mal necessário, que vai substituir essa primeira personagem aí, que são as criadeiras. Pois na época, elas eram vistas como a principal causa de mortalidade infantil. Esse início é uma das razões pelas quais as creches há muito são associadas à ideia de assistencialismo. Então, pega essa ideia de assistencialismo. Hoje nós não temos mais a educação infantil com a ideia de assistencialismo. Ou seja, de prestar uma assistência à mãe. Porque nós não vamos ali só ter a guarda da criança. O assistencialismo é isso, é você ceder a guarda da criança durante um determinado momento em que ali você está trabalhando. A educação infantil não é isso, não é só para as mulheres que estão trabalhando, mulheres que não trabalham, enfim. As crianças, elas vão hoje para a escola para ela poder receber os seus cuidados, sim, obviamente, mas principalmente para o seu desenvolvimento como um sujeito crítico, de direito, enfim.
Na década ali de 1970 e 1980, com o surgimento de pesquisas e novos conceitos sobre a infância, a realidade começou a mudar. A Constituição de 1988 foi o primeiro marco importante na história da educação infantil. E pela primeira vez, a Constituição reconheceu a creche e a pré-escola como parte do sistema educacional do país. Esse trechinho aqui da nossa apostila, só peço que vocês prestem bastante atenção, porque tem alguns dados aqui que houve modificações. Então, eu vou trazer aqui no finalzinho desse nosso vídeo de hoje a explicação, tá ok? De como nós temos hoje na lei. Mas aqui a gente está tendo esses dados na nossa apostila para a gente poder entender como que foi o primeiro momento na Constituição, como que era a vista, qual que era a idade. Hoje a idade mudou, antigamente era uma outra idade que era concebida, mas esse pedacinho aqui é pra gente poder entender como que foi o início, tá bom? Bem, então a primeira coisa foi ali a Constituição Federal concebendo a creche, né, e a pré-escola para crianças de 0 a 6 anos de idade. Hoje não é mais de 0 a 6 anos, é de 0 a 5 anos, tá? Sendo revogado ali pela emenda constitucional em 2006, né? Trazendo ali uma nova redação que diz que a educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade, que é assim hoje. 6 anos de idade, já a criança vai estar lá no primeiro ano do ensino fundamental. Em 1996, outro marco importante veio para o nosso Brasil, que foi a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida pela sigla LDB, que vai constituir a educação infantil como dever dos municípios e vai estabelecer as subfaixas para você estar ali dentro da educação infantil, que vai ter quais são as subfaixas da educação infantil: a creche e a pré-escola. Creche para as crianças de 0 até 3 anos de idade e a pré-escola de 4. E aí na apostila tá a 6 anos. Antigamente, quando iniciou, era até 6 anos, mas hoje é até 5 anos. E a lei ela vai elevar a educação infantil à primeira etapa da educação básica, inclusive obrigatória, pois a educação básica ela é obrigatória dos 4 anos aos 17 anos de idade. Então, a pré-escola, que é a subfaixa ali da educação infantil, já é uma etapa obrigatória, tá? E vai exigir que ela seja pleneada com o ensino fundamental. Esse trechinho aqui você vai reparar que não tem na sua apostila, mas você vai ter fácil acesso a esse trechinho no site do Planalto. É só você digitar no Google LDB site do Planalto que vai aparecer atualizado. Os artigos 29, 30 e 31 vão estar falando ali sobre a educação infantil. E o 29 vai falar assim, ó, a educação ela é a primeira etapa da educação básica. A educação básica ela tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, então, ela é a primeira etapa e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? A finalidade é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade. Antes era até 6, mas agora a gente já sabe que é até 5 anos de idade, porque houve ali uma modificação com a emenda constitucional número 56 no ano de 2006. O que seria essa educação integral? Seria o desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então a escola ela vai trabalhar complementando, ela não vai ser a única, mas ela vai ser um complemento daquilo que a família já vem fazendo e também toda a comunidade. O artigo de número 30 vai falar que a educação infantil ela será oferecida em creches de crianças de 0 até 3 anos de idade e pré-escola para crianças entre 4 anos de idade e 5 anos de idade. E a educação infantil, ela vai ser organizada tanto na instituição pública de ensino quanto na instituição privada de ensino sobre as seguintes regras comuns. A primeira, que é a avaliação. Muita gente acha que na educação infantil não existe avaliação. E está errado, lógico, né? Porque na educação infantil tem avaliação sim, tá? Só que essa avaliação não tem o objetivo de reprovar o aluno, não. A avaliação tem o objetivo de acompanhar todo o processo de desenvolvimento e de superação desse aluno. Então, observe que o ponto 1 aqui vai dizer assim, ó:
Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção. Ou seja, não é para promover ele fez a prova, se tirar nota boa, vai promover para a próxima etapa. Não, tá? Nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Por exemplo, criança que não fez educação infantil, ele vai poder fazer o primeiro ano do ensino fundamental, porque o único pré-requisito, né, para você fazer ali, cursar o primeiro ano do ensino fundamental, é você já ter 6 anos de idade completo, tá bom? Segundo item, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por no mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Terceiro ponto, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para a educação infantil oferecida em turno parcial e no mínimo de 7 horas para a educação infantil que é oferecida em jornada integral. O ponto quarto vai dizer sobre o controle de frequência pela instituição. Sim, a educação infantil precisa de ter um controle de frequência, tá? E a frequência mínima desses alunos é de 60% do total de horas, ou seja, das 800 horas mínimas anuais, o aluno precisa de ter 60% de presença. E o ponto 5, né, que é o último ponto, vai falar sobre a expedição de documentação que permita ali atestar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Ou seja, quando ela termina, ela vai ter toda uma documentação que permita atestar que ela se desenvolveu, que ela teve, que ela cursou ali a etapa da educação infantil, tá bom? Bem, eu já vou deixar aqui na plataforma, então, o vídeo de apoio sobre tendências pedagógicas e quero que você faça ali o seu estudo em cima disso, combinado? Esse vídeo aqui é o mais importante para a aula de hoje, então, caso você não consiga assistir o vídeo de apoio todo, você vai pegar o seu final de semana, seu sabadão, seu domingo, para escutar ali tendências pedagógicas, tá? Foi um vídeo feito com muito amor e carinho, com um material maravilhoso para você fazer todas as anotações possíveis, tá bom? Agora, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar sobre o trabalho de conclusão de módulo que tá muito fácil, tá bom? Eu quero que todo mundo faça esse trabalho. Muita atenção, muito compromisso e muita responsabilidade, pois muitos alunos não estão assistindo a aula toda e perde a parte daqui do trabalho de conclusão de módulo, perde a parte ali da data que é para entregar, e aí fica uma confusão terrível. Lembrando que o trabalho de conclusão de módulo vale 10 pontos. Se você perder esses 10 pontos, não tem como você ser aprovado. Então, presta bastante atenção. Trabalho vale 10 pontos, até 10 pontos, e a prova vale até 10 pontos. Se você tirar 10 pontos no seu trabalho, se você tirar 4 na prova, você já conseguiu a média, pois a média do curso é 7 pontos. A gente soma a nota do trabalho, a nota ali da prova e divide por 2, tá bom? Bem simples, gente. Vocês vão fazer ali um plano de aula, tá? Esse plano de aula aí, eu queria que vocês fizessem esse modelinho que eu coloquei aqui. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo. Esse modelinho tem no Google. Você vai poder fazer à mão em uma folha A4. Ou você vai poder fazer como está aqui e digitar, tá bom? Sem problemas. Muita atenção. Você vai colocar ali um tema, eu vou deixar aberto para que vocês pesquisem quais são os temas, o que é trabalhado na educação infantil. Você vai pegar um dos temas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tem na internet de montão para você poder se inspirar. Ali você vai colocar professor, aluno, porque como vocês ainda não são professores, esse plano de aula vocês vão fazer todos os dias quando vocês estiverem trabalhando aí em uma escola. Mas como aqui é uma simulação, você vai colocar o meu nome e o seu nome também para eu poder identificar. A escola, a instituição, nós vamos colocar ali o ação, tá bom? E a data da entrega vai ser a terceira aula, então presta bastante atenção. Não é na quarta aula, é na terceira aula para que todo mundo consiga entregar a tempo, que eu consiga dar o feedback para todo mundo e que eu consiga também corrigir em tempo hábil para eu dar uma resposta para vocês, tá bom? Percebam que vocês vão colocar aí o objetivo geral, o público-alvo é a educação infantil, você vai escolher, será que eu vou trabalhar na creche ou na pré-escola? Você vai escolher. Quais seriam os conteúdos ministrados, tá? E quais são os procedimentos tomados? O que seriam procedimentos tomados? É o passo a passo da aula. Por exemplo, iniciamos a aula cantando uma musiquinha, distribuir folhas com determinada atividade, enfim.
Quais são os recursos utilizados? Todos os recursos que vocês utilizariam nessa aula. Giz de cera, folha 4, cartolina, o que vocês utilizariam. E a avaliação. Lembrando que a avaliação não necessariamente precisa de ser uma folha de atividade. A avaliação pode ser observação do professor em registro, enfim. Vou deixar isso aqui uma liberdade para que vocês pesquisem, tá? Lembrando que pesquise nos documentos, né, BNCC, um título do que é ministrado na educação infantil, e dentro disso vocês vão ter liberdade. Pode ser qualquer disciplina, tá bom? Da educação infantil. Lembrando mais uma vez que a data de entrega é a terceira aula e o valor desse trabalho é de 10 pontos, combinado? Bem, nossa aula de hoje, nesse vídeo aqui, acaba por aqui, mas a gente vai ficar se falando aqui pela plataforma, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo pra você, que Deus abençoe e que você seja muito bem sucedido em todos os seus projetos e sonhos, tá bom? Tchau, tchau, galera!